Olá, senhoras e senhores, estamos de volta aqui e vamos dar de alguma maneira, certa forma, continuidade ao bloco anterior. Você estudou comigo no bloco anterior a chamada crise dos refugiados. E aquilo, uma das causas da crise dos refugiados, você viu, é a guerra civil na Síria. O grupo dos sírios é um dos principais grupos que estão migrando, tanto para os países vizinhos, Turquia, Líbano, Jordânia, Egito e companhia, como aqueles que estão se refugiando na Europa, enfrentando todas aquelas dificuldades, ou indo por rota terrestre, ou indo ali na periculosidade da travessia do mar Mediterrâneo. Pois bem, galera, a guerra civil na Síria, que já dura mais de 5 anos, do jeito que está, a tendência é que ela se alongue por muito tempo. É um assunto relativamente fácil, a gente tem que entender. Então põe na tela, guerra civil na Síria. Primeiro, causa geral, Primavera Árabe. Você já viu comigo no bloco passado o que é a Primavera Árabe. Põe aqui na tela então, ó. A Primavera Árabe, só para a gente relembrar, foi um conjunto de protestos e manifestações inicialmente a favor da democracia. Então olha para mim, galera, os países do norte da África e os países do Oriente Médio passavam ali por uma grave crise econômica em virtude da queda do petróleo. Crise econômica vem acompanhada de desemprego, vem acompanhada de mazelas sociais. Então, tanto o norte da África quanto o Oriente Médio, cuja economia é baseada no petróleo. Então, crise econômica. E todos eles, quase sem exceção, eram regimes ditatoriais. Quando a economia estava bem, o povo empregado, até que a situação estava aceitável para eles lá. Bacana? Mas à medida que veio a crise econômica, o povo começou a ir para a rua fazer protestos. Filho da puta, filho da puta. Pois bem, então a galera começa a fazer protestos e manifestações em tese contra o ditador e a favor da democracia. E os ditadores desceram o cacete. O que começou lá na Tunísia acabou se espalhando para o Egito, para a Líbia, para a Síria, para outros países daquela região. E aí uma porrada de protestos e manifestações. Bacana? Veja bem, isso, olhe para cá, isso que começou na Tunísia e se espalhou para vários países do norte da África e do Oriente Médio, a Primavera Árabe, teve como consequência o que, galera? A instabilidade política. Imagina que está aqui o país X, né? E aí você tinha ali, ó, o grupo A, o grupo B, o grupo C, todos lutando contra o ditador. Beleza, derrubamos o ditador. E agora, quem vai assumir o poder? A, C ou B? Entendam, dentro do mesmo país havia grupos heterogêneos nessa disputa. E A falou, não, quem vai controlar o país sou eu, porque fui eu que iniciei a briga contra o ditador. E B falou o quê? Porra nenhuma, quem vai controlar o país sou eu, porque eu sou o grupo predominante. E C falou, um cacete que eu vou aceitar que vocês dominem o país. E A, B e C, que estavam lutando contra o ditador, passaram a lutar entre si. E o cacete comeu, Começa então aí, galera, um processo de guerra civil. E isso foi observado em vários países, com maior destaque para quem? Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído nossa tela. Com maior destaque para quem, galera? Para a Síria. Então tá aí, ó, instabilidade política, fruto dessas disputas, crises econômicas e sociais, em virtude da queda do preço do petróleo, crises migratórias, que nós já estudamos, a crise dos refugiados, em meio à confusão o povo vazou, e guerras civis. Então tudo isso é consequência da Primavera Árabe. E nesse contexto de instabilidade política, de guerra civil, de crise migratória e de crise econômica, está o que, galera? A guerra civil na Síria. Olha aí, ó. Se você dominar esse esquema que está aí na sua frente, você domina plenamente esse assunto. Então, gente, lá é uma briga do Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, vou botar aqui, ó, é o presidente da Síria. O presidente, tá bom. Bashar al-Assad, olha aqui, vamos preenchendo, é o ditador, é o que manda descer o
cacete. Tá bacana? A família dele está no poder na Síria desde o final dos anos 70. Tá bom. Só que o Bashar al-Assad, ele é o que, galera? Ele é do time xiita. Meninos, me dá uma tela em branco aqui, por favor. Me dá uma tela em branco. Aí. Show de bola. Esse povo aqui é danado. Gente, relembra comigo, galera. Lá naquela região predomina a religião muçulmana. Ou o que, galera? Islâmica. É o islamismo ou religião muçulmana. A religião muçulmana, como qualquer outra religião, se subdivide em várias partes, mas duas são predominantes. Põe na tela. Lá na religião muçulmana, a maioria da população daquela região é sunita e você tem também, quem, galera? Os xiitas. Olha para mim. Há algumas diferenças entre sunitas e xiitas que não compensa a gente entrar nos detalhes, isso não cai em prova. O que interessa pra gente é que, dependendo da época, do local, né, dependendo da época e da região, sunitas e xiitas se odeiam profundamente com todo o ódio que é possível alimentar no coração. Então eles disputam, mas a situação pode ser pior. Então volta aqui para mim na tela, volta aqui para nós. Isso, então tá lá. O Bashar al-Assad é do time o que, galera? Xiita, beleza? Então tá lá o Bashar al-Assad no poder e a Síria passando por crise econômica, aí começa a primavera árabe. Começa a primavera árabe. Só que olha aqui o que acontece. Lá a galera começa a ir pra rua protestar. Esses que começam a ir pra rua protestar, então vamos botar aqui, ó, protestantes não, senão fica parecendo coisa de religião. Esses são quem, galera? Os manifestantes. Aqueles que começaram na primavera árabe a ir pra rua protestar. Bacana? Esses manifestantes, em tese, ó, estavam indo pra rua querer o que, galera? Democracia. Então eles estavam lutando contra o ditador. Só que esses manifestantes são o que, galera? Sunitas. São sunitas. Veja que há aí também uma disputa religiosa. Volta na tela branca, por favor. Volta na tela branca. Aquela lá que a gente marcou. Isso, olha para cá. Lá na Síria, você tem isso aqui, galera, ó. 78% da população da Síria é sunita, tá? E 12% da população da Síria é xiita. Xiita do segmento alauíta. Aí não vamos entrar em detalhe não. E os outros 10% aí é de cristãos e outros grupos que tem naquela região. Então presta atenção, a maioria absoluta da população é sunita, mas o presidente, o ditador é o que, galera? Xiita. Volta em mim e volta lá no slide anterior. Olha para mim, galera. Você, imagina, xiitas e sunitas se odeiam. Você tem na Síria uma população com 78% xiita, mas o presidente ditador, uma população 78% sunita, mas o ditador é o que, galera? Xiita. Você acha que os sunitas, que são a maioria da população, gostam de ser governados por um ditador xiita? Claro que não. Então começa a primavera árabe e os sunitas vão para a rua protestar. Liberdade, democracia, liberdade, democracia. E o ditador falou o quê? Vocês querem liberdade? E a galera, sim! E ele diz, eu darei a vocês a liberdade eterna. Trrr, mete bala na população. Só que naquela região, quanto mais gente morre, mais gente vai para a rua protestar. E aí, o que eram uns 10 mil, virou 100 mil, virou 1 milhão, viraram milhões de pessoas. E esse povo começa a se armar e a lutar contra o que, galera? Contra o governo, contra o ditador. Então, o que eram protestos e manifestações acaba virando uma guerra civil. Os rebeldes sunitas tentando derrubar do poder o ditador, o que, galera? Bashar al-Assad, que é xiita. O que já era uma bagaceira podia piorar, porque, lê meus lábios, ocorreu a intervenção de forças estrangeiras. Põe na tela. O Bashar al-Assad é aliado de quem, galera? O Bashar al-Assad é aliado da Rússia.
da Rússia, do presidente Vladimir Putin. Como Bashar al-Assad é xiita, ele também recebe o apoio do Irã, que é um país predominantemente xiita. Tá bacana? Então a Rússia apoia o Bashar al-Assad e o Irã também. Vem comigo. Em virtude dos resquícios da Guerra Fria, se a Rússia está de um lado, quem é que está do outro lado? Isso mesmo. Então, aqui, ó, apoiando os rebeldes estão os Estados Unidos e também quem, galera? Os países da União Europeia. Os países da União Europeia. Tá bacana? Então, o que já não era bom, o cacete que já estava comendo, já estava pegando fogo, colocaram mais querosene ainda na fogueira com a intervenção dessas forças estrangeiras. Então, presta atenção, é o Bashar al-Assad versus os rebeldes, o Bashar al-Assad sendo apoiado pela Rússia e pelo Irã, os rebeldes sendo apoiados pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Tá bom, mas tudo poderia piorar. Então, o povo já estava se matando. E quem entrou em ação, galera? O Estado Islâmico, o ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Olha para mim, você que não sabe inglês cearense, eu traduzo para você. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria. O Estado Islâmico é contra tudo e contra todos. Olha a bagaceira, gente. De um lado, o Bashar al-Assad apoiado pela Rússia e pelo Irã. Do outro lado, os rebeldes apoiados pelos Estados Unidos e pela União Europeia. E entra nessa confusão ainda o grupo terrorista Estado Islâmico querendo matar a todos e a todos e a toda a eternidade. E no meio dessa bagaceira, a população. Ou seja, enquanto um país está em guerra civil, numa situação drástica dessa, não tem meio termo. O cara pergunta, ei você, Muhammad, você está do lado de quem? Do Bashar al-Assad ou dos rebeldes? Aí Muhammad fala, tipo assim, cara, tipo assim, eu não estou do lado de ninguém. Pois Muhammad, se você não está comigo, você está contra mim. Cacete no Muhammad. Então das duas uma, galera. Ou você toma posição na guerra civil, ou você toma partido, ou você o que, galera? Vaza. Ou você foge, aí você entende por que houve a crise dos refugiados na Síria. O povo fugiu, com medo da guerra civil, com medo da violência, com medo dessa loucura do Estado Islâmico que queria matar tudo e a todos aí pela frente. Bacana? E aí, gente, olha lá. Consequências dessa guerra civil. Consequências. Aí, tudo aqui é mais ou menos, tá? 500 mil de mortos. 500 mil de mortos. Tá bacana? Então imagina que tá aqui o território da Síria. E aí você tem aqui, ó, a Rússia bombardeando. Você tá vendo aí as últimas imagens. A Rússia bombardeando a área que é controlada pelos rebeldes. Aqui na região sul, o Estado Islâmico invadindo e metendo bala em quem não apoia a sua causa. Do lado de cá, você tem a ação dos Estados Unidos e da União Europeia. E você ainda tem o que, galera? Vamos voltar lá? Você ainda tem outro grupo agindo nessa região. Outro que age aqui, deixa eu até mudar a cor para que fique padronizado. Outro grupo que vai agir aqui, ó, nessa guerra, são quem, galera? Os curdos. Os curdos. Os curdos são um povo sem pátria, um povo apátrida, que vive na Síria, na Jordânia, no Irã e no Iraque. E os curdos acabam lutando para valer contra o Estado Islâmico e muitas vezes contra os rebeldes e até contra o Bashar al-Assad. É outro grupo atuando ferrenhamente aí nessa região e lutando bem principalmente para garantir a sua segurança, porque em geral todo mundo aí detesta o povo curdo, e porque o sonho dos curdos é ter um pedaço de território para eles criarem o seu próprio país. Então ninguém gosta dessa história deles criarem o próprio país. Então se eles não conseguem criar o próprio país, eles aprenderam a lutar, pelo menos para se defender. Tá claro isso, galera? Então tá lá, o país todo aí nessa guerra civil, e aí acaba que bombardeio para tudo que é lado, perseguição para tudo que é lado, mais de 500 mil de mortos. Resultado, quem não tá afim de morrer, o jeito é o que, galera? Fugir. Tá lá, ó, 6 milhões de refugiados. Só para você ter uma ideia, a população do Distrito Federal
É de 3 milhões e 200 mil pessoas. Maior que a população, por exemplo, do Acre. Tenta imaginar, galera, essa peãozada toda fugindo. Tenta imaginar isso. A gente fugindo para o estado de Goiás, a gente fugindo para o estado de Minas Gerais. E aí eu te pergunto, Goiás e Minas Gerais estão prontos para receber esse monte de gente que está fugindo? Não. E aí você entende a natureza da crise humanitária que isso representa. Põe aqui na tela de novo. Olha aqui, tá todo mundo se matando, esse matando aquele, aquele matando esse e esse matando o outro. Resultado, gente, numa situação de crise econômica, numa situação de guerra civil, quem é que vai investir? Porra, eu tenho aqui uma grana, tô pensando em abrir aqui um negócio, uma padaria. Tu vai abrir padaria no meio de uma guerra civil onde o próprio Estado pode pegar o teu pão para alimentar os soldados, onde os próprios rebeldes que ocuparem a tua situação podem se apropriar do teu negócio? Só para dar um exemplo bobo. Não vai. Resultado, a economia se destroça, até porque estradas, está tudo perigoso, não tem como levar matéria-prima de um lado para o outro. E à medida que a economia está destroçada, desemprego, fome, miséria, desgraça. É isso mesmo, gente. É a cena do caos. É a visão da desgraça, aí tudo mais. Então, economia destroçada e, como você já viu, país, o que, galera? Dividido. Um grupo ocupa um pedaço, outro grupo ocupa outro grupo ocupa outro pedaço. E você tem aí um país completamente, o que, galera? Dividido. Num cenário extremamente cruel, num cenário extremamente doloroso. Tá bom. Vamos lá. Você viu aí as causas gerais e as consequências. A partir dessa explicação, você observa que como causas específicas tem o quê? Tá aí, galera? Uma questão política, é uma ditadura e, em tese, os rebeldes estão defendendo a democracia. É democracia mesmo, professor? Claro que não. O que a galera quer é tomar o poder por si só, uma vez que o ditador é xiita e os rebeldes são o quê, galera? Sunitas. Beleza? Questão religiosa, de novo aí, ó. A maioria sunita da população é governada pela minoria, o quê, galera? A maioria sunita, vamos corrigir aqui, corrigindo, apaguei, você não está vendo isso. A maioria sunita da população é governada pela minoria, o que, galera? Xiita lá, do ditador Bashar al-Assad. Some tudo isso, o que, galera? Crise econômica, queda do preço do petróleo em toda a região, economia destroçada, desemprego, fome, miséria. Consegue entender, galera, qual é o problema de um país dividido, qual é o problema de uma guerra civil? Todos acabam perdendo, senhoras e senhores. Então, presta atenção, eu quero que você grave sempre essa estrutura aqui, ó. Tenta mentalizar essa estrutura. Bashar al-Assad é o ditador. Esse ditador é o que, galera? Xiita. Lembra que os xiitas são apenas o que, galera? 12%. Da população da Síria, 12%. Beleza. Contra eles estão lutando quem, galera? Os rebeldes. Os rebeldes são sunitas e os sunitas representam 78% da população. Em tese, esses caras querem a democracia. Em tese. Porque na prática, eles querem mesmo é tomar o poder para talvez se tornar ditador lá do jeito deles. Vamos lá. Atuação de forças estrangeiras, põe na tela, ajudando o Bashar al-Assad, a Rússia e o Irã, isso tem outras forças também, e ajudando os rebeldes, os Estados Unidos e a União Europeia. O Estado Islâmico aqui embaixo, por sua vez, luta contra tudo e contra todos. Ele quer sapecar os rebeldes e quer sapecar o Bashar al-Assad. E atuando nesse conflito, para garantir a sua segurança, porque eles moram predominantemente ali no nordeste da Síria, está ainda quem, galera? A população curda, cujo sonho é o que, galera? É criar o seu próprio estado, é criar o seu próprio país, o Kurdistão. Então o sonho deles é declarar a independência e criar o seu próprio território. Bacana? E aí, galera, é claro que a consequência mais visível para o mundo da guerra civil na Síria foi a grande crise dos refugiados. A galera vazando, principalmente em direção à Europa. Beleza? Quero ver se você, para a gente firmar, você sabe que é assim, quero ver se você aprendeu de verdade. Então, vamos aqui, ó. Põe na tela. Exercícios. Guerra civil na Síria
e crise dos refugiados. Tá aí, meus amores. Façam comigo. Questão número 1, Sebrasp, Fundação Universidade de Brasília, 2016. Alepo, a maior cidade da Síria, tem estado no noticiário internacional como um eixo do carrossel de terror que roda na região, com turcos atacando curdos, tropas sírias e o Estado Islâmico, este atacando os turcos, os curdos e as tropas sírias. Tropas sírias atacando os curdos e o Estado Islâmico e ninguém se entendendo. Você viu aí? É todo mundo contra todo mundo. E ainda tem a Turquia, porque os sírios fogem principalmente para a Turquia. E a Turquia não gosta dos sírios. Sírios e turcos não se entendem. Mas acaba que naquele processo tem que receber os refugiados. Então vamos lá. Tendo o fragmento de texto apresentado como referência inicial, julgue os itens a seguir a respeito do conflito na Síria. Vamos lá. Item 1. Um dos efeitos mais dramáticos do conflito na Síria é a fuga em massa de seus habitantes, que buscam escapar da devastadora destruição que assola o país. O item está o quê, galera? Certo. Opa, deixa eu apagar aqui. Tá aí. O item está certo. Como é que é o nome disso? Você já viu no bloco anterior. É a crise dos refugiados. Então essa galera foge da Síria, primeiramente para os países vizinhos, com o objetivo, muitos depois, de chegar à União Europeia. Põe na tela. Mencionado no texto, o Estado Islâmico é um grupo de inspiração religiosa que prega a tolerância e a convivência harmoniosa com as demais religiões. É isso mesmo, galera? Não! O Estado Islâmico é um grupo de inspiração religiosa. Ele prega a tolerância e a convivência harmoniosa? De jeito nenhum. Olhe para mim. O Estado Islâmico prega o quê, galera? Que no mundo só pode existir uma religião, a religião muçulmana. Que todos os muçulmanos têm que ser o quê, galera? Seguidores de Abu Baghdad. Tá bacana? Todos os muçulmanos têm que ser seguidores de Abu Baghdad. Todos os muçulmanos têm que ser o quê, galera? Sunitas. Então ele fala, só pode ser da religião muçulmana, só pode ser sunita e só pode ser seguidor de Abu Baghdad, o líder. E quem não for nada disso tem que morrer. E o sonho do Estado Islâmico é expandir isso para o mundo inteiro, inclusive o Brasil. Então imagina, se esses caras chegarem aqui e eu bater de frente com esses caras, eu já estou preparado. Para porrada? Nada. O cara vai perguntar, quem é você? Eu vou falar, professor Reginaldo Veras, cearense, ceilandense, muçulmano, sunita e seguidor de Abu Baghdad desde criancinha. Eu vou falar, mano, eu não posso morrer com os doidão desse, tá entendendo a parada? Então o Estado Islâmico diz que todas as outras religiões têm que ser exterminadas e só pode existir a religião muçulmana. E quem não aceitar isso, vamos lá. Item 3. A Síria está situada no Oriente Médio, uma das regiões mais tensas do mundo contemporâneo. O item está o quê, galera? Certo. E não esqueçam, boa parte dessa tensão do Oriente Médio se deve o quê, galera? Ao fato de lá estar boa parte das reservas de petróleo do mundo. Você ainda tem lá toda aquela questão das lutas religiosas. A Síria, então religião e petróleo, de alguma maneira explicam boa parte das guerras que tem no Oriente Médio. Continua. Item 4. Os ataques de origem diversa sobre o território sírio têm poupado monumentos históricos e instalações físicas como hospitais e escolas. Errado, galera. Gente, primeiro, você tem lá no Oriente Médio um patrimônio histórico e artístico assim inigualável, fantástico. E seja Estado Islâmico, seja Bashar al-Assad, seja quem for, a galera tá detonando tudo que tem pela frente. Então, grandes patrimônios históricos da humanidade estão sendo destruídos em meio a essas guerras. E não existe distinção de alvo. Cenas recentes, pode baixar aí na internet que você vai achar, os caras bombardeiam inclusive escolas e hospitais, com a justificativa de que é dentro das escolas e dos hospitais que se escondem os seus
inimigos. E aí a carnificina em relação às crianças também é grande. Põe na tela. Item 5. Acordos internacionais têm conseguido impedir a ação militar de países de fora do Oriente Médio na guerra civil. É verdade, gente? Países de fora do Oriente Médio não estão atuando nesse conflito? Errado, errado. Você viu lá comigo que forças estrangeiras atuam diretamente, principalmente quem, galera? Rússia e Estados Unidos. Beleza? Vamos lá, avança. Questão 2. Aliado de Sebrasp TJDF. Aliado de longa data de Bashar al-Assad, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, então tá aqui, ó, a Rússia do Vladimir Putin é o que, galera? Aliada do ditador Bashar al-Assad. A gente viu isso naquele esqueminha lá. Então, Vladimir Putin lançou seu país em uma inédita intervenção na Síria para apoiar o ditador de Damasco. Então tá aí. A Síria apoia o ditador de Damasco. Damasco é a capital da Síria. O ditador é Bashar al-Assad. A ação militar russa, na avaliação de analistas, desencadeou uma nova fase do conflito. Alguns apontam o risco de uma ampliação da guerra e do acirramento das disputas entre Rússia e o Ocidente, o que deve forçar os Estados Unidos da América e a Europa a um maior envolvimento nessa contenda. Vamos lá. Qual é a entrada da Rússia, galera? Qual é a entrada da Rússia? Estados Unidos e União Europeia entraram no confronto também? Entraram com mais intensidade, porque na verdade eles já estavam. Por isso que eu falo, aquele esquema lá de versus, que ali resume a história. Continua. Todavia, também há o perigo real de radicalizar os poucos grupos moderados que ainda existem na Síria e piorar a crise dos refugiados. Acerca do fragmento de texto apresentado, julgue os itens seguintes considerando os diversos aspectos que envolvem o tema em questão. Item 1. Diante da decisão de Putin, o presidente russo, o texto aponta para a possibilidade de acirramento das disputas entre a Rússia e o Ocidente, o que, ressalvadas óbvias diferenças, relembra os tempos da Guerra Fria entre as denominadas superpotência União Soviética e Estados Unidos. O item é o que, galera? Certo. Então veja bem, toda vez que você tem uma disputa aí que envolva de alguma maneira Estados Unidos e Rússia, isso nos remonta, eles adoram cobrar isso em prova, isso nos relembra o período da Guerra Fria, aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, a corrida armamentista, o capitalismo versus o socialismo. Ele deixou claro, ressalvadas óbvias diferenças. Item 2. O texto aponta para os riscos que possam desestabilizar a democracia na Síria, devido à intervenção militar da Rússia na guerra civil que abala há anos aquele país árabe. Gente, a intervenção russa vai abalar a democracia da Síria? Que democracia? Há décadas o país é uma ditadura controlada pela família al-Assad. Então o item está o quê, galera? Errado. Tem nada de ditadura nem na Síria, ou melhor, falou em democracia na região do Oriente Médio, o item é quase 100% de chance de estar errado. Item 3. Ao mencionar a existência de poucos grupos moderados atualmente existentes na Síria, o texto se refere aos curdos e aos integrantes do Estado Islâmico. Gente, o Estado Islâmico que diz que se você não for da religião muçulmana, eles cortam a tua cabeça. Isso é moderação? Jamais. Então o item está o quê, galera? Errado. 4. A guerra civil na Síria produz efeitos dramáticos, dos quais o símbolo mais eloquente é a fuga em massa de milhares de seus habitantes, nas condições mais improváveis, em busca de refúgio longe da terra natal. O item está o quê, galera? Certo. Mais uma vez, ele fazendo referência à crise dos refugiados, como consequência dessa louca, dessa desumana, dessa ignorante guerra civil na Síria, que não cessa. Valeu? Viu? É fácil. Crise dos refugiados
e guerra civil na Síria. Jazinho a gente volta com outro assunto.